A seguir, Hora da Notícia. Um grupo de empresários de Passo Fundo está indo pedir ajuda ao governo do estado para tentar resolver o problema da bagunça noturna na Rua Independência, em Passo Fundo. 8 casos de meningite com 2 mortes já foram registrados neste ano aqui no Rio Grande do Sul. O neurologista Cassiano Forcellini está com a gente aqui no estúdio para esclarecer dúvidas sobre a doença. A iniciativa de uma empresa ajuda no descarte correto de lixo, como lâmpadas e também óleo de cozinha. A entidade que organiza o Festival Internacional de Folclore informa que não vai mais fazer parte do evento. Quem nos conta os motivos é o presidente da associação, Paulo Dutra. E a tradição também tem espaço para a inovação. Hoje você vai conhecer uma cuia de chimarrão diferente. Hoje é quarta-feira, é 10 de abril, é hora da notícia. Depois de anos de reuniões e tratativas para resolver o problema da perturbação pública na Rua Independência, em Passo Fundo, um grupo de empresários está indo pedir ajuda ao governo do estado em Porto Alegre. No sábado, dia 6 de abril, a Rua Independência, em Passo Fundo, local de rotineiras cenas de desrespeito ao patrimônio e ao sossego público, além de ponto de encontro para consumo de bebidas alcoólicas, sendo que existe uma lei municipal que proíbe isso, sem contar as inúmeras brigas e confusões registradas nos últimos tempos, por uma situação fora da curva, a rua amanheceu assim, limpa. Essa rua hoje, milagrosamente, está limpa e organizada em virtude da chuva, do tempo, do frio que fez também. E houve também uma ação da Brigada Militar em horário mais tarde, né? Não vieram tão cedo e acabou com que a rua ficou realmente organizada. Então nos pegou de surpresa. Mas mesmo assim, vimos locais cheirando a urina, vômito, lixo e garrafas de bebidas alcoólicas. A lavagem das calçadas é algo rotineiro por aqui. O empresário já teve alguns vidros quebrados no seu estabelecimento por causa da baderna noturna. Para ele, a razão está na falta de fiscalização da prefeitura. Mas tu não acha que quem vende bebida também tem a sua contribuição de responsabilidade? Com certeza. Hoje nós temos, não só aqui na Independência, como em vários pontos na cidade, já foi cobrado isso da prefeitura, entidades que não têm o alvará para funcionamento, entidades que não têm o tamanho necessário para receber seu público dentro do seu estabelecimento e eles acabam fazendo a extensão do seu bar na rua. E a gente sabe que eles vão nesses grandes mercados aí, em atacados, em mercados, eles compram a bebida ou adultos compram, né? E eles acabam vindo fazer churrasquinho, trazem térmicas aí e fazem uma festa, né? Ou seja, a lei também deveria ser muito severa para quem vende a bebida alcoólica. Da onde ela vem? Depois de mais de 15 anos de infindáveis reuniões com Prefeitura e Brigada Militar, um grupo de empresários da rua está partindo para tomar medidas mais drásticas, para então resolver essa situação. Estamos preparando uma solicitação, uma visita a Porto Alegre para o secretário de Segurança do Estado e também uma visita para o governador. Porque por aqui não adianta mais. Não foi uma reunião, não foi duas, não foi três, foram inúmeras reuniões. E a gente senta lá, escuta o que a gente quer ouvir. Tem 1, 2 ações pontuais e daí eles vêm aqui e fazem tudo errado. Porque eles trancam a rua muito cedo, eles espantam o público bom e eles trancam a rua e não desce carro. Mas o público que começa a se reunir cedo aqui para beber, eles não tiram. O público continua aqui aumentando. Essa reportagem, ela foi mostrada ontem à noite na abertura do programa Painel, que debateu esse assunto com o secretário municipal de segurança e também com o comandante do 3º RPMON. O
painel é sempre ao vivo na terça-feira, aqui pela UPF TV, mas não só pelo canal 4 da TV aberta e pelo 14 da NET. É um programa também transmitido pela rede de rádios UPF e também pela página da UPF TV no Facebook, tudo isso ao mesmo tempo, na terça-feira, às 8 da noite. Só que agora a gente tem mais uma novidade, que é a transmissão de toda a programação da UPF TV, que está sendo feita simultaneamente pelo site da UPF TV, ou seja, você pode nos assistir agora, nesse exato momento, pela internet no site da UPF TV. A gente vai conferir agora um trecho do debate de ontem à noite. Realmente fazem 15, eu acho que até mais de 15 anos que nós temos esse problema na Independência. E se ele não foi solucionado até hoje, é porque o problema não é tão fácil assim de resolver. Né? E ele fique bem à vontade, se ele quiser ir até a Porto Alegre, visitar lá o secretário de Segurança Pública, o governador, se eles tiverem uma solução para nos passar, nós receberemos com muito prazer. Né? As nossas ações, elas são limitadas, sim. A gente faz 2 ou 3 ou até menos operações por semana devido às condições de logística que nós possuímos. Né? A questão do horário, ele é bastante complicado. Nós temos empresários da mesma rua, naquela mesma quadra, que entendem diferente do que foi colocado aqui na reportagem. Ou seja, nós temos estabelecimento que alguns clientes chegam mais cedo, outros chegam mais tarde. Né? Nós não podemos classificar aquele cliente ou aquela pessoa que nós vamos abordar. Nós temos que abordar todas as pessoas. A preocupação dos jovens, aonde eles vão se divertir? Essa é uma questão também que tem que ser... Tem que ser construído, acho que tem que ser conversada com a juventude, aonde vão. Nós reunimos na área central de Passo Fundo várias ocupações que elas não se conversam, né? Elas não se conversam. Nós temos ocupações residenciais, nós temos ocupações bares e restaurantes, nós temos ocupações comerciais. Uns funcionam independente dos outros em horários alternativos. Sim. E elas não se coadunam, não se conversam naquele mesmo local. Esta é a crise que nós temos que tentar resolver. Às vezes a polícia entra como uma possível solução. Lógico que a gente não pode ficar ad infinitum fazendo operação de independência. Né? A gente vai fazer a operação para tentar amenizar o problema, mas a gente não pode ficar ad infinitum ali na independência. Claro. Nós vamos continuar com as operações, vamos continuar apoiando a Prefeitura Municipal sempre que a Prefeitura nos demandar, e a gente vai fazer esse apoio sempre, né? Mas a gente tem que tentar conversar com as entidades envolvidas ali para tentar se achar uma solução que não passe ou não perpasse sempre pela atividade policial. O Rio Grande do Sul já registrou neste ano 2 mortes por meningite. No total, 8 casos foram registrados aqui no estado em 2019. A doença ela pode ser confundida num primeiro momento com outras infecções. Por isso, os pais precisam estar muito atentos aos sintomas. Quem esclarece as dúvidas é o neurologista e também professor da Faculdade de Medicina da UPF, Cassiano Forcellini. Seja muito bem-vindo, doutor, à Hora da Notícia. Esse número de casos que a gente acaba de trazer, eles já preocupam médicos e hospitais aqui da região, por exemplo, doutor? Olá. Bem, primeiramente, isso não configura uma epidemia. A última epidemia que se teve notícia de meningite bacteriana, que é a meningite grave, foi na década de 70 no Brasil, no Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, casos de meningite bacteriana pontuais, eles acontecem em todas as épocas do ano, no Brasil inteiro, né? No mundo inteiro, na verdade. Doutor, o que é, então, a meningite e quais os tipos que existem? Sim, a meningite é um processo de inflamação de estruturas, de folhetos, de tecidos que envolvem o cérebro. Não é uma inflamação do cérebro, mas desses tecidos que envolvem o cérebro, que são as meninges. Como esses tecidos estão inflamados, eles aumentam a pressão dentro da cabeça. Então, o grande sintoma da meningite é dor de cabeça. Num adulto, numa criança maior, vai ser uma dor de cabeça muito importante. Só que numa criança pequena que não sabe verbalizar, ela vai ficar muito irritada, não vai querer comer. Talvez até mesmo esse aumento de pressão dentro da cabeça se traduza por aquela moleirinha, quando é o bebê, saltada para fora. Além disso, é uma infecção a meningite. E por infecção,
a criança ou adulto vai ter febre. Então, se tem muita dor de cabeça e febre alta, e muito prostrado, muito sem vontade de fazer as coisas, muito sem comer, é uma suspeita, são sintomas básicos, né? Os tipos, doutor? Existem 2 tipos básicos de meningites agudas, que são essas meningites rápidas. Felizmente, o tipo mais comum é a meningite viral, que é como um resfriado, uma gripe. Ela passa sozinha, às vezes tem que se tomar medicamentos para dor, para náusea, mas é um processo benigno que se resolve. Menos frequentemente acontecem as meningites bacterianas, em que a pessoa pega uma bactéria, às vezes pela garganta, pelo nariz, e desenvolve essa meningite bacteriana, que sim, essa é mais grave. Ela é uma coisa muito rápida, né? Em questão de horas, um dia, o paciente pode estar começando a ficar ruim e ele fica muito mal. Então, um outro sinal de alarme, assim, que deve se falar para a população, é que se a criança ou o adulto começa a piorar rapidamente. Em crianças acima de 1 ano, 1 ano e meio, e mesmo nos adultos, tem um teste bem fácil que a gente pode ensinar para o povo, para a população fazer, que é o teste da rigidez de nuca, porque como a meningite tem a inflamação das meninges, dos tecidos que envolvem o cérebro, uma coisa que uma pessoa com meningite não consegue fazer é encostar o queixo. Com a boca fechada. Encostar o queixo. Fletir o pescoço e encostar o queixo no peito. Isso é um teste que qualquer pessoa pode fazer, né? Então, como eu disse, se a pessoa está com dor de cabeça, está com febre, e ela consegue fazer isso deitada, ela não está com meningite. No primeiro momento. Uma criança grande, um adulto não está com meningite. Por quê? Esses sintomas também podem acontecer na gripe, na dengue, em outras doenças, né? Qualquer outra doença infecciosa. A única exceção a isso é as crianças pequenas, bebês, crianças até 1 ano, 1 ano e pouco, podem eventualmente ter uma meningite, estar muito prostrados, muita febre, muito irritado e não ter essa chamada rigidez de nuca. Bom, doutor, mesmo caso mais grave, que é a bacteriana, há chance de cura, há chance de melhora. A maior parte dos pacientes que nós recebemos nos hospitais com meningite bacteriana são curados, principalmente porque as pessoas buscam auxílio precocemente, cedo, né? Existem, às vezes, casos de meningites bacterianas muito rápidos que às vezes não dá nem tempo de conseguir tratar adequadamente e salvar a pessoa. São pontuais. A maior parte das vezes ainda se consegue contornar isso. Existem vacinas na rede pública, mas não para todos os tipos. Sim. A meningite viral é uma meningite que é por vírus comuns, de resfriado, de gripe, e não precisa de vacina, e essa se resolve sozinha, dá uns sintomas e passa, é benigna. As meningites bacterianas, nós temos a por pneumo, a por meningo e a por hemófilo. A por hemófilo está diminuindo cada vez mais no Brasil, justamente por uma vacina que foi introduzida há poucos anos. Então, hoje em dia, a meningite por hemófilo já é bem menos frequente. E a meningite por pneumo também é frequente na população e a por meningo um pouco menos. E dispõe-se de vacina, infelizmente, nem todas as vacinas são pela rede pública. Infelizmente, a bacteriana não é oferecida ainda pelo governo, né? Sim. E assim, em havendo possibilidade de fazer vacina para meningite meningocócica, meningite por hemófilo, isso deve ser feito, né? Essas infecções não são frequentes. Nós não estamos diante de uma epidemia. Esses casos pontuais vivem aparecendo 1 ou 2 casos por mês nos hospitais daqui, não digo nem no estado. Mas a gente tem que ter essa noção de que em um paciente ficando grave, uma criança ficando grave com febre e dor de cabeça, ou se alguma pessoa, uma criança maior, um adulto, tiver com febre e dor de cabeça e não conseguir encostar o queixo no peito sem abrir a boca, isso deve ser um sinal de alarme que deve procurar serviço de saúde. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações. Um bom trabalho para você. Obrigada. As relações comerciais com o mundo árabe estão na pauta de um encontro que acontece hoje à noite. Quem tem as informações é a Zulmara Colucci. Zulmara. Olha, Thaís, o presidente Jair Bolsonaro participa hoje de um encontro com 42 embaixadores de países de maioria islâmica na Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. A transferência da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém deve ser um dos questionamentos dos diplomatas.
Também na pauta estão as relações comerciais com estes países, que estão entre os principais compradores de carne do Brasil, especialmente a de frango. O mundo árabe é responsável por 11 bilhões de dólares de receita cambial todo ano para o Brasil, enquanto Israel representa 300 milhões de dólares. Abre aspas, não dá para jogar fora 11 bilhões de dólares, fecha aspas. A declaração foi feita pelo presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, em uma entrevista dada ao programa Café Expresso da Rádio PF. Para ele, a decisão de criar um escritório em Jerusalém foi a solução inteligente do governo brasileiro para evitar problemas nas relações comerciais. O Brasil é hoje um dos maiores exportadores de carne de frango para países árabes e 50% deste volume segue rituais religiosos. Chamada de carne de halal, segue princípios do Islã tanto na produção quanto no abate. Em árabe, a palavra significa legal, permitido. Os muçulmanos só podem consumir alimentos que foram produzidos segundo essa prática. Francisco Turra disse ainda que não há atividade que dissemine mais renda e emprego no meio rural do que a avicultura, suinocultura e também o leite, além de gerarem muitos empregos. Só para se ter uma ideia, na nossa região aqui de Passo Fundo, num raio de 140 quilômetros, existem 14 frigoríficos envolvidos na produção e no abate de frango e suínos. Zumara, obrigada pelas informações. Bom trabalho para ti. Até amanhã. Até amanhã, Thaís. Obrigada. Bom, onde você pode descartar adequadamente lâmpadas e óleo de cozinha? É o que a gente te conta depois do intervalo. As obras da Avenida Brasil, em Passo Fundo, já atingiram 30% do previsto, segundo o último levantamento da Secretaria do Planejamento. Bom, a obra ela será realizada em 5,5 km, desde o trevo da BR-285 até a Rua 20 de Setembro. Nesta fase, estão em construção os passeios públicos entre as ruas Dom Pedro II até a Olavo Bilac, e a colocação da primeira camada de asfalto entre as ruas Olavo Bilac e Álvares Cabral. O que você faz com as lâmpadas que não funcionam mais? E com o óleo de cozinha usado? Olha, todo mundo sabe que existem diversas maneiras de dar o destino correto a estes materiais. E aqui em Passo Fundo, uma iniciativa recente está dando uma ajudinha para quem quer fazer o descarte do jeito certo. Olha só. As diversas janelas já indicam, por aqui, nada de misturar os materiais. Tem espaço para os mais comuns, como o papelão, os plásticos e as latas, como também para aqueles que é mais difícil o descarte. Aliás, essa é a ideia do Ecoponto, disponibilizar para a população uma maneira fácil para encaminhar para o lugar certo, o que muitas vezes acaba indo para o destino errado. A ideia do Ecoponto foi uma parceria entre a Una Construtora e a EcoSmart, uma empresa de coleta de recicláveis, né? Veio com uma novidade para facilitar a vida da sociedade que mora próximo aqui a Santa Terezinha, né? E incentivar principalmente as pessoas a fazer a coleta seletiva. O container está em uma das quadras da Praça Santa Terezinha, mas ele não vai ficar só aqui. O objetivo é que depois de um tempo ele circule pela Vila Rodrigues. Todo o material arrecadado é recolhido semanalmente pela Coama, a Cooperativa de Trabalho Amigos do Meio Ambiente, e se transforma em renda para muitas famílias. Nos primeiros 4 dias, o projeto surpreendeu. Só de óleo de cozinha foram 35 litros e de plástico, 300 quilos. O que a gente está tentando é, nesse projeto, a gente incentivar as pessoas a começar a aderir a esse sistema, ter um cuidado diferenciado com a nossa cidade. A gente tem um número de coleta seletiva muito baixo em Passo Fundo. A gente tem ciência que a gente produz muito resíduo e pode ser feito, destinado de uma maneira diferente, né? Tem tantas famílias que trabalham nessas cooperativas que dependem também desse resíduo para sobreviver. Está incentivando a sociedade a fazer essa coleta correta. A quarta-feira começou com temperatura baixa e aí é aquilo, né? Vai subindo durante o dia. O sol predomina, como vem acontecendo nos últimos dias. A gente vai ver agora, então, como fica a previsão.
previsão de uma quinta-feira com sol e poucas nuvens em Passo Fundo, mínima de 14 graus, máxima de 26. A sexta-feira também será de bastante sol com poucas nuvens e não tem possibilidade de chuva, mínima de 14 e a máxima que não passa dos 26 graus. Marca registrada de Passo Fundo e considerado o melhor do mundo, o Festival Internacional de Folclore pode não ter a próxima edição. A Associação de Organizações de Festivais Folclóricos aqui do Rio Grande do Sul, a Offers, encaminhou para a Prefeitura de Passo Fundo a decisão de não mais assumir a organização do evento, como vinha fazendo desde 1992. Para entender por que é que essa decisão foi tomada, nós convidamos o presidente desta associação, Paulo Dutra. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Essa notícia pegou Passo Fundo de surpresa e nós queremos entender o que aconteceu, por que é que se tomou essa decisão. Bom, nós tivemos um problema orçamentário no festival, que depois de captar os recursos pela Lei Rouanet, os recursos que o município aporta, bilheteria, doações sem incentivos, mas ainda faltou um valor de 147 mil. E esse valor nós tínhamos prazo até o dia 31 de dezembro para captar, mesmo depois do festival. A gente conseguiu captar uma parte e no final ainda faltou esse valor aqui. E nós tivemos então que fazer empréstimo com voluntários, empréstimos pessoais, para saldar as dívidas, né, do festival. E como nós somos uma organização de voluntários sem fins lucrativos, nós não teríamos condições de bancar uma próxima edição se faltar recursos das captações. Então nós pedimos esse tempo e comunicamos à Prefeitura de que nós não participaríamos do processo da edição de 2020. Né? Ou seja, após a realização do festival o ano passado, lá no final das contas faltaram 147 mil reais e foram os voluntários que acabaram dando conta desta dívida para que todos os fornecedores fossem pagos. Hoje o festival deve algo para algum fornecedor, para alguém que prestou serviço? Não, nós não temos dívida nenhuma. Por conta de uma iniciativa particular. É iniciativa dos voluntários, né, de pagarem esse valor. Então não devemos nada para ninguém, o festival está totalmente quitado, está em dia, foi um evento magnífico, tanto que a gente teve esse título, né, aqui de melhor festival do mundo, FIDAF, da Federação Internacional de Danças Folclóricas com sede na Coreia, que foi uma honra muito grande para nós. Né? Paulo, a gente está acompanhando aí um pouquinho das imagens da última edição do festival e a gente sabe da tua luta de cerca de 30 anos. A pergunta é a seguinte, é o fim do Festival de Folclore de Passo Fundo? Não, em hipótese nenhuma. O festival não pode morrer, não pode parar. Eu penso que a comunidade quer o festival, mas só por uma questão financeira nossa aí, né, de suporte que nós não temos se acaso falte, né? Tem mecanismos aí. Porque o problema, aprovar o projeto não é problema nenhum. O problema é captar o dinheiro. O problema é a captação dos recursos. Né? Agora, Paulo, você disse que não pode ser o fim do festival, mas quem toca o festival são os 200 voluntários comandados por você, que é o presidente desta associação. Não havendo esse envolvimento, quem pode dar a continuidade ao festival? Qualquer outra pessoa, ou entidade, ou outros grupos que se formem e tenham respaldo para isso, eles podem se candidatarem, porque a nossa associação, a Offers, é apenas a organizadora para organizar, planejar e executar o festival. Mas qualquer entidade no município pode se candidatar a fazer isso, dentro dos preceitos da legislação que tem, né? É feito um chamamento público e aí se candidata. A prefeitura dá um determinado valor e o restante fica de responsabilidade da entidade. Mesmo não havendo uma participação direta, então, da Offers, há um compromisso de vocês ajudar quem vier a se candidatar e assumir esse trabalho. Sim, nós podemos transferir aquilo que a gente adquiriu durante esses 20 anos, que é o conhecimento, é a forma de se fazer, né? Só não podemos transferir como conseguir dinheiro. Isso é o mais difícil. Essa é a ideia, porque a gente já aventou diversas possibilidades. Né? Agora, Paulo, você acredita que a prefeitura deva se manifestar? Há um contato com o município depois da entrega deste documento ou ainda não houve manifestação? Nós, quando terminou o festival e depois de quitar todas as contas,
a gente manteve contatos, a gente entregou a prestação de contas para o município, para o Ministério, e está à disposição da comunidade no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, lá, Museu Histórico Regional. E comunicamos oficialmente, então, à Prefeitura essa nossa decisão, para que a Prefeitura tenha tempo, porque é um evento municipal, existe uma lei que oficializou o evento, que tenha tempo de planejar, organizar, apresentar projetos e talvez até uma licitação, um chamamento público para entidades. Né? Mas depois da entrega deste documento, ainda não houve uma manifestação por parte do município? Não houve manifestação ainda. Perfeito. Paulo, obrigada pela informação. Obrigado a vocês. Uma tradição dos gaúchos pode cruzar as fronteiras do país. Esse é o objetivo de um agricultor e de uma empresária de Ilópolis, a cidade considerada a capital da erva mate. Em parceria com a UPF, eles criaram uma cuia inovadora. Uma planta, muitas possibilidades. Estamos em Ilópolis, cidade distante 120 quilômetros de Passo Fundo. É a maior produtora de erva mate do Rio Grande do Sul. Os agricultores daqui são responsáveis por 22% da produção do estado. Seu Clóvis tem 9 hectares de erva mate na propriedade dele, o correspondente a 9 campos de futebol. E o que é melhor, a produção é orgânica. Além disso, a mata nativa está sendo recuperada. A produção vai bem, as vendas também, pois a erva mate é um dos produtos mais consumidos do estado. Mas o consumo tem limite e esse limite chegou. Então, para buscar novos consumidores da erva mate, assim, buscar novos produtos para oferecer a essas pessoas. E aí sim poder sair um pouco da questão do limite do chimarrão, da questão tradição. Para ampliar o mercado e levar a erva mate a outros estados e até mesmo outros países, Clóvis e a empresária Ariana Maia desenvolveram produtos inovadores. O primeiro foi uma linha de chás que atendem às características de consumo e do clima de cada região do país. Este, por exemplo, é da região norte e tem na composição erva mate, laranja, pimenta rosa e funcho. Este outro foi pensado para a região nordeste. A base também é a erva mate, mas foram adicionados coco, cacau e anis estrelado. A segunda ideia foi este dispositivo batizado de Prima Cuia. Foi desenvolvido em parceria com o curso de Design de Produto da Universidade de Passo Fundo. O funcionamento de uma térmica com um espaço para poder a gente colocar ou a erva para o chimarrão, ou para o mate, ou para o chá mate, que a gente também faz uso. E no final tem um espaço onde tem esse produto infusionado, ou seja, a gente vai ter ali a junção daquilo que a gente leva em todas as quantidades, né? A gente leva a térmica, leva a cuia, leva a bomba, ou às vezes leva um infusor, leva um monte de equipamentos para poder fazer o uso de uma bebida. Vai ter tudo isso em um dispositivo só. Tudo isso em um dispositivo só. Essa é a ideia. Fazer com que mais pessoas, não só no Brasil, como no mundo inteiro, conheçam os benefícios da Ilex paraguariensis ou erva mate, os benefícios que o povo gaúcho já vem há bastante tempo fazendo uso e que então a gente possa elevar para outros locais também. E a inovação não para por aí não. A folha do mate também vai ser transformada em suco. Em que etapa está esse projeto? Agora o curso de farmácia da UPF está testando o suco em pessoas com colesterol alto para saber quais são os benefícios. Primeiramente, ele é estimulante por conter as metilxantinas, né, que são a cafeína, a teobromina, as principais, compostos antioxidantes como o ácido clorogênico e também os flavonoides, que nos dá uma expectativa de melhorar o funcionamento do nosso organismo. Baixo colesterol. Tem expectativas para atingir esse objetivo. Estão em testes. Com certeza. Aliar tradição e benefícios à saúde. Aliar tradição e inovação. Desafios que estão sendo superados para tornar a erva mate o chá do Brasil. Essas foram as notícias de hoje. O Hora da Notícia repete à noite, às 7h30 e às 10h30. Você também pode acompanhar as nossas reportagens no Facebook, na página da UPF TV. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.